Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de março de 2019. Vamos dar início à nossa quarta aula de discursiva. O tema que continuamos a tratar é a sucessão. Então, continuamos aí com a sucessão, né? Os exercícios de sucessão, tema polêmico e poucos artigos, mas com muitas informações. O último que nós fizemos ontem foi o 46. Tranquilo. Eu vou reproduzir aquele quadro, que eu quero que os senhores aí, agora, de uma forma bem elaborada, de uma forma técnica, não vão confundir mais as duas expressões. Então, o que é a forma de sucessão? A forma de sucessão diz respeito ao título. Ao título, não título, mas a qual título se dá a sucessão? Então, nós temos o direito próprio, nós temos a representação. Por direito próprio, por representação. Esse quadro aí, os senhores vão ter que ter este quadro. Já há outra hipótese, que são institutos distintos. É a forma de partilha. Como seria a forma de partilha? A forma de partilha, ela é por cabeça, ou por estirpe e ou por cabeça. Por estirpe e ou por cabeça. É por direito próprio, por cabeça. As pessoas aí, a gente vai observar. Agora, os senhores vão ficar mais atentos a essas expressões. Eles usam isso como sinônimos. É por direito próprio, por cabeça. Não, elas não são sinônimas. A forma de sucessão é por direito próprio. A forma da partilha é por cabeça. 47. 47, fazer a letra maior. O Isaac, ele não tem filhos. Agora vamos tratar da sucessão de colaterais. A legítima dos colaterais. Ele não tem filhos. Ele deixou um patrimônio de R$900 mil. Como fica a partilha se os seus irmãos José, Benjamim e Esther, então ele tem o José, o Benjamim, tem a Esther, e o nome dele é Isaac. Estão vivos e os sobrinhos, filhos de José, são 4 sobrinhos. Vou colocar sobrinho 1, sobrinho 2, sobrinho 3, sobrinho 4. Estão vivos. Então ele é solteiro, correto? Deixa um patrimônio de quanto? 900 mil. 900 mil. Como fica a partilha considerando que seus irmãos, o José, o Benjamim e a Esther, estão vivos, sim, e os sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos? Simples. Segundo 1840, aí eu vou pedir para os senhores irem acompanhando aí, a partir de 1829, no Código Civil, todo mundo com o Código Civil em mãos. 1840, nós temos colaterais. Os colaterais de segundo grau, que são os irmãos, e colaterais de terceiro grau, que são os sobrinhos. Na classe dos colaterais, os mais próximos, os de segundo grau, eles vão excluir os mais remotos, os de terceiro grau. É a mesma coisa, que se haver só tios... Alguém chegou aqui, eu acho. Não.
É porque o Robson está com 2, né? Se houver tios e sobrinhos, os tios eles vão prevalecer em relação aos sobrinhos. Salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmão. Colateral. Nos colaterais, na classe dos colaterais, quarta classe do 1829, não há que se falar em direito de representação. A única hipótese de representação para colaterais é a situação de filhos de irmãos, para sobrinhos, né? Filhos de irmãos, para sobrinhos. Ok. Simples assim. Então, se a classe mais próxima dos irmãos é a de segundo grau, ela vai prevalecer sobre a mais remota, dos sobrinhos de terceiro grau. Como vai ser a forma de sucessão? Por direito próprio. Qual o título? Como vai ser a forma da partilha? Por cabeça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada um vai receber 1/3 da herança. Cada um vai receber 300 mil reais. Ok? Aqui não seria um quarto, não. Tem o Isaac. Não, o Isaac é a pessoa que falece. Ah, é a que falece. Não é? Ela é a pessoa que falece. Ah, desculpa. Eu vou tirar a foto, porque aqui nós observamos que os exercícios, eles vão vai havendo uma gradação, né? Uhum. Como funciona? Como fica agora? Esse é o 47. Agora vamos fazer o 48. O Isaac, solteiro e sem filhos, falece deixando um patrimônio de 900 mil. Ok, estamos juntos. Como fica a partilha do patrimônio, considerando que o José, já falecido, quando de sua morte, Benjamim e Esther vivos. O José já era falecido, correto? Como fica agora? Os filhos de José são João Lucas, Mateus e Marcos. João Lucas, Mateus e Marcos. Ok. Aqui é a mesma coisa. 1840. Eu vou colocar aqui. Artigo 1840. Nessa situação de colaterais, nós temos a possibilidade dos sobrinhos representar o irmão pré-morto, a única. Portanto, Benjamim e Esther, a forma de sucessão será por direito próprio e a forma de partilha será por cabeça, 1/3, 1/3. E 1/3 será destinado aos filhos do José, claro, porque José era pré-morto. A forma de sucessão dos filhos de José será por representação. E a forma de partilha será por estirpe, porque eles vão receber 1/3 todos, e por cabeça essa divisão. Então vai ser por estirpe e por cabeça. Porque o que eles recebem por estirpe, todos, vai ser dividido por 4. Então o estirpe diz respeito ao que eles vão receber do pai, entre aspas, do pai pré-morto, né? Então eles vão receber a forma de partilha será por estirpe, porque eles vão ter 1/3 todos, e esse 1/3 todos será dividido por cabeça. Então é por estirpe e por cabeça. 1/3 dividido por 4, então 1/3 dividido por 4 é igual a 1/3 vezes 1/4 é igual a 1 vezes 1, 1, 3 vezes 4, 12. Cada um vai receber 1/12. 1/12. Para ficarmos mais afiados aí nas nossas frações, 1 mais 12 avos, 1 mais 12 avos,
1 mais 1 e 12 avos. 1 e 12, 1 e 12, 1 e 12, 1 e 12. Simples, nós temos o mesmo denominador. O denominador é de baixo. Denominador de baixo. 12. Somo o numerador. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Nessa situação, eu posso simplificar a minha fração. Dividindo 4 por 4, 1. É a mesma coisa. 12 por 4, 3. Então, quando eu escrevo 4 e 12 avos, é exatamente escrever 1/3. Não é 1/3? Ok. Vamos tirar a foto. Simples também. Fácil. Vamos continuando com as nossas... Exercício 48. Vamos ler o próximo, porque pode ser que eu vou aproveitar essa estrutura. 49. 49. Isaac, ele é solteiro e ele é sem filhos. Ele deixou um patrimônio avaliado em 900 mil, ok. Determine como fica a partilha, considerando que todos seus irmãos, José, Benjamim e Esther, já haviam falecido. José, Benjamim e Esther falecidos. Todos eram falecidos. Ok. 49. Mas os sobrinhos João, Lucas, Mateus, filho do José, vivos. Tiago, filho do Benjamim. Samuel e Pedro, filho de Esther. Como vai ser essa divisão? João, Lucas, Mateus e Marcos. Olha só. Nessa situação, nós vamos ter os colaterais de terceiro grau. Vamos contar da seguinte forma. 1, primeiro, segundo, terceiro. São sobrinhos. Aqui, nós não vamos ter a forma de sucessão por representação. A forma de sucessão será por direito próprio e a forma de partilha será por cabeça. Como se dá a forma de sucessão? Como receberá, a qual título receberá a herança os sobrinhos de Isaac? Por direito próprio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a forma de sucessão será por direito próprio. Forma de sucessão por direito próprio. E a forma de partilha, cabeça. Portanto, cada um dos sobrinhos vai herdar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7. 1/7. 1/7. 1/7. Se eu tivesse 3 sobrinhos, 1/3. Se eu tivesse 2 sobrinhos, 1/2. Então, o número de sobrinhos eu vou colocar no denominador. E como cada um recebeu uma parte, eu vou colocar o número 1 sobre
o denominador. Então, o numerador fica com o número 1 e o denominador de baixo é o número de sobrinhos, é o total de sobrinhos. 49. Vencemos o 49. Vencemos o 49. Ontem as fotos só foram depois da meia-noite. 47, 48, 49, vamos para o 50. 47, 48, 49, vamos para o 50. 50 é o próximo. Vamos lá. Já temos aqui que apagar de novo, porque já está muito complicado. Então, nós temos o Isaac. Vou colocar aqui o Isaac. Faleceu, o patrimônio era de 900 mil. Os seus irmãos José, Benjamim e Esther, José, Benjamim e Esther, já eram pré-mortos. Todos, né? Quando ele faleceu. Mas eles tinham filhos, né? Os seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. João, Lucas, Mateus e Marcos. João, Lucas, Mateus e Marcos. Tiago. O Tiago, filho de Benjamim. Samuel e Pedro, filho de Esther. Samuel e Pedro, filho de Esther. Bem como os tios... Ixi, deveria ter colocado um pouco mais lá em cima. Bem como os tios por parte de pai, Paulo e Marta. Então, ele tinha o pai, né? O pai já era pré-morto, claro, a mãe também, pré-morta. E ele tinha um irmão do tio. Bem como seus tios por parte do pai, Paulo e Marta. Então, ele tinha Paulo e Marta. Esses todos aqui, eu vou tentar fazer assim. Paulo e a Marta, eles são filhos dos pais do pai do Isaac. Portanto, eles são tios do Isaac. Pessoal, eu vou falar uma coisa com os senhores. Estes exercícios, 50% é o organograma. Então, fiquem atentos. Não vão colocar, por exemplo, na mesma linha aqui. Isso pode gerar alguma confusão. Vocês vão tentar fazer o organograma geracional, correto? Coloca o pai e a mãe naquela mesma linha. Vocês vão colocar os tios, né, que são os irmãos dos pais. Logo, os filhos, né, irmãos do Isaac, eles vão ficar na linha abaixo. Os netos do pai do Isaac são os sobrinhos do Isaac, portanto, vão ficar na terceira linha. Então, isso aí a gente sempre olha muito atento a isso. Nós temos os tios. Os tios, eles são colaterais, porque eu sou o filho, uma geração até o meu pai, uma geração até o meu avô, e volto ao meu tio, terceiro grau. Correto? É assim que nós contamos os graus. Os sobrinhos, em relação a mim, eu sou filho do meu pai, uma geração para o meu pai, uma geração do meu pai para o meu irmão e uma geração do meu irmão para o meu sobrinho. Portanto, filho do meu irmão. 1, 2, 3.
Ambos são colaterais de terceiro grau. Colaterais de terceiro grau. Os tios e os sobrinhos. O que reza o artigo 1843? O que reza o artigo 1843? Na falta de irmãos, herdam os filhos dos irmãos, herdam os sobrinhos, e não os havendo os tios. Esse artigo, nós podemos ler da mesma maneira que os sobrinhos, embora colaterais de terceiro grau, como os tios, terão preferência para receber a herança. Eles terão preferência para receber a herança. Então, na falta de irmãos, herdam os filhos, herdam os sobrinhos, e não os havendo os tios. Pessoal, eu não sei se vocês observaram, agora quando os senhores forem ler cada um desses artigos, na verdade, cada um destes artigos, eles representam uma determinada situação. É um caso concreto. A lei, ela foi escrita depois de ter sido analisado um caso concreto. Então, tenham sempre isso em mente. Se vocês puderem, isso aí eu vou de método da anotação, que vocês anotam tudo. Então, vocês colocam o seguinte, 1843, qual que é a situação do 1843? É a situação que o sobrinho concorre com o tio. Não que concorre, é falsa expressão, perdão. Não vamos usar essa palavra concorre. É quando há sobrinhos e tios e a sucessão de do pai, né? O irmão falece, a pessoa falece, o decujus, tem sobrinhos, e também esse decujus tinha tios. Então, eram sobrinhos o decujus, é a situação da sucessão, em que uma pessoa falece, deixando sobrinhos e deixando tios. Correto? É isso. Colaterais de terceiro grau. A herança é dividida entre os sobrinhos, que a forma de sucessão será da mesma forma que a anterior, direito próprio, e a forma de partilha por cabeça. Então, cada sobrinho receberá a título de herança 1/7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7. Esse aqui é o 50. É o 50. Depois a gente passa pelos artigos. Vamos achar a foto. 50. Ok. 51. O Isaac é solteiro sem filhos, falece do patrimônio de 900 mil. Como fica a partilha se Isaac tinha 3 irmãos? O José falecido, o Benjamim e Esther. José já falecido quando da sua morte. Benjamim e Esther, bem como sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos, que é filho do José. O Tiago, que é o filho de Benjamim. O Samuel e Pedro, filho da Esther. Além do sobrinho neto, Daniel, que é filho de Mateus. E o Mateus também já era falecido quando da sua morte. Então, é aquela mesma situação anterior. Então, vamos imaginar aqui. Nós temos o Isaac, nós temos o irmão, o patrimônio aqui é 900 mil. José já era falecido quando da morte do Isaac. José já era falecido. Benjamim e Esther, bem como sobrinhos. João, Lucas, Mateus e Marcos, filhos de José. João, Lucas, Mateus e Marcos. O Mateus, ele era falecido
Tem o Daniel, que tinha um filho que era o Daniel. O Benjamin Esther, o Tiago é filho do Benjamin, e o Samuel e Pedro são filhos da Esther. Alguém me chamou aqui? Travou tudo, não deu para ver. Voltou, tinha caído a conexão sua. A minha conexão? Aham. Travou e a gente não viu nada, nem ouviu. Eu nem ouvi. Congelou a tua imagem, você falando e ninguém ouviu. Mas eu vi que estava todo mundo mexendo, menos o professor. Aí eu falei, é do professor. Eu fiz a mesma É assim que a gente fica sabendo. Vocês pegaram 51? 51? Pegaram? O artigo 51 a gente começou, quando falou do 51 e começou a resolver o problema, botar aí, travou. Então só pegou o organograma. Então tá. 51, exercício 51. Nós temos o Isaac, que faleceu. O João era pré-morto. Benjamin e Esther vivos. O João tinha 4 filhos. E um dos filhos do João era morto. E esse filho morto tinha outro sobrinho. Tinha outro filho, Daniel. O Tiago é filho do Benjamin, será que exato? E o Samuel e Pedro são filhos da Esther. Benjamin e Esther vão receber por sucessão, forma de sucessão por direito próprio, forma de partilha por cabeça. Correto? Um terço para cada um deles. 900 mil, o Benjamin. 300 mil. 300 mil. Esther. 300 mil. Os filhos de José receberão por cabeça? Não. A forma de sucessão será por representação, sim. E a forma de partilha será por estirpe e por cabeça. A forma de partilha é por estirpe e por cabeça. Correto. Nos colaterais, o direito de representação é autorizado, é concedido aos sobrinhos. O Daniel é sobrinho neto. Os senhores acham que o Daniel vai representar o pai dele morto? Não. Nessa situação, cada um dos sobrinhos vão dividir o 1/3, cada um dos sobrinhos vivos, 1/3 recebido, correto? Portanto, a forma de sucessão desses nomes que João, eu vou colocar aqui, João, Lucas, Mateus e Marcos, será por representação. Ok. Forma de partilha, por estirpe e por cabeça. O João vai receber, são 3, João, Lucas, Mateus e Marcos, 1/3 de 1/3, que é igual a 1/9. A terça parte de 1/3. É a mesma coisa. Eu vou dividir 1/3 por 3. 1/3 vezes 1/3. 1/9. João recebe 1/9. Lucas recebe 1/9. Marcos recebe 1/9. Daniel recebe 0. Por quê? Porque o direito de representação é concedido aos sobrinhos e não aos sobrinhos netos. O direito de representação é concedido em 1843. Na falta de irmãos, herdarão os filhos dos irmãos, e não havendo os tios. Se somente concorrem os sobrinhos, será por cabeça, ok?
Eu tenho que ler, então, o artigo 1843 para responder a essa questão. Essa questão aqui eu reputo difícil, porque a maioria das pessoas, acredito eu, que jogariam aqui a representação de Daniel para o de Mateus, né? É uma questão muito específica. Não, mas a representação nos colaterais somente para os sobrinhos e não para os sobrinhos netos. Ok, 51. Vamos lá. 51, vencemos. Pessoal, eu vou falar uma coisa que pode parecer à primeira vista uma tolice, mas não é tanto assim não, hein? Tenham em mente que ascendentes não são colaterais. Eu vou falar porque eu, na minha observação, nós próprios, a gente comete esse equívoco. A gente sempre acha que o nosso tio é ascendente. A gente tem essa questão geracional. A gente pensa, eu não sei, eu pensava, os meus tios são meus ascendentes de uma certa forma sutil, não jurídica, né? Não juridicamente. A gente sempre acaba pensando, mas não, os colaterais, eles não são ascendentes. E daqui a pouco nós vamos resolver um exercício que essa frase, ela é muito relevante. Colaterais não são ascendentes. Os nossos tios, eles não são nossos ascendentes. No direito de família, no direito das sucessões, o ascendente é o pai, o avô, o bisavô. Os descendentes são os filhos, os netos, os bisnetos. Isso é bem específico. Vamos continuando agora. Fizemos o 51, né? Que é a questão da representação do sobrinho neto. Vamos lá, 52. Eu quero terminar esse 54 e 54 agora. 52. O Isaac, ele faleceu deixando 100 filhos. O patrimônio é avaliado 900 mil. Ok, então tem aqui o Isaac, 900 mil. 900 mil. Como vai ficar a partilha? Se todos os irmãos já haviam falecido da sua morte, bem como todos os seus sobrinhos, João, Lucas, Mateus e Marcos, Tiago, filho de Benjamim, e Samuel, e Pedro, filho de Esther, estando vivos apenas os seus tios, por parte de pai, Paulo e Marta, além de sobrinho neto Daniel, filho de Mateus. Os pais já haviam falecido. Então aqui nós vamos ter, eu vou fazer um pouco mais aqui embaixo, o Isaac, que tinha o pai e a mãe falecidos, ele tinha 2 tios ainda vivos, Paulo e Marta. Isaac também falecido. Então, o José, o Benjamim e a Esther, falecidos, correto? E 52, né? A gente acaba lendo. O José, Benjamim e Esther, ok, já falecidos. Os filhos de José, João, Lucas, Mateus e Marcos. João, Lucas, Mateus e Marcos. Também todos falecidos. O Marcos tem um filho, Daniel. Correto? Os filhos do Benjamim, que é o Tiago, também falecido. E os filhos da Esther. Filhos da Esther, Samuel e Pedro. Samuel e Pedro, também falecidos. Então, nós temos aqui colaterais
de terceiro grau, correto? Vamos colocar aqui, são os colaterais de terceiro grau. Eles vão concorrer com o sobrinho neto. Então, vamos lá. O Isaac vai para o pai, uma geração. O pai vai para 2 gerações, 3 gerações, 4. É um colateral junto com o colateral de 4º grau. Como ficaria essa situação? Nós sabemos que colaterais de terceiro grau, tio e sobrinhos, prevalecem os sobrinhos, eles são de mesmo grau, de terceiro grau. E quando eu tenho um colateral de terceiro e de 4º grau? Nesse caso, é simples. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Quem são os mais próximos? São os colaterais de terceiro grau. Portanto, Paulo e Marta, eles receberão por direito próprio, porque eles não representam, e a forma de partilha será por cabeça. Então, o Paulo receberá 50% da herança, que nesse caso vai ser 450 mil, e a Marta receberá também 50%, 450 mil. Ok. O Daniel não herda nada. Daniel, 0. Daniel não herda. 52. Vencemos o 52. Vou tirar uma foto aqui. Daqui a pouco eu mando todos os quadros para vocês. Vamos fazer o 53. Vamos ver se eu posso aproveitar alguma dessa situação. O Isaac, solteiro, falece patrimônio 900. Como fica a partilha? Os irmãos bilaterais José e Benjamim e sua irmã Esther. Vou ter que apagar também. Isaac. Ok. Deixando patrimônio de 900 mil. Como fica a partilha? Considerando que os irmãos bilaterais José e Benjamim, ou seja, José e Benjamim, são bilaterais. Ou seja, são filhos da mesma mãe e do mesmo pai. E a Esther, ela é unilateral. Unilateral. Estão vivos, bem como sobrinhos João, Lucas, Mateus e Marcos, filho de José, Tiago, filho de Benjamim, Samuel e Pedro, filho de Esther. Nessa situação, o fato de ter irmãos, os colaterais mais próximos vão excluir os colaterais mais remotos. Então, tem alguém me ligando do Rio de Janeiro. Não sei quem é. A única pessoa do Rio de Janeiro que eu conheço é o Mário e agora está aqui falando comigo. Né? Nessa situação, eu tenho os irmãos vivos. Os irmãos vivos. Se eu tenho os irmãos vivos, eles vão excluir os sobrinhos. Mas nós temos a situação de colaterais concorrendo com bilateral. Portanto, né, nós temos que fazer a leitura do artigo 1841 para resolvermos esta sucessão. Isaac falece. Não vou colocar os sobrinhos aqui, não, porque nesse caso é irrelevante. Correto? O que é importante aqui é como nós vamos fazer essa divisão. Todo mundo lendo 1841. Concorrendo à herança do falecido os irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes irmãos unilaterais herdará a metade do que cada um daqueles herdar. Ou seja, como eu faço isso?
A Esther, ela é unilateral. Se a Esther receber 5, os outros bilaterais receberão 10. Se os outros bilaterais receberem 30, a Esther recebe 15. Se receberem 50, a Esther recebe 25. Se receberem 100, a Esther recebe 50. Portanto, eles vão sempre receber o dobro de Esther. Se receberem 100, Esther recebe 50. Se receberem 80, Esther recebe 40. Portanto, se eles receberem 2x, a Esther vai receber x. É assim que vamos fazer estes exercícios. 2x, 2x. Então, estes vão receber 2x, este vai receber 2x e este vai receber x. Eu vou somar 2x mais 2x mais x e eu vou encontrar o valor de 900.000. Eu tenho 5x, eu tenho 900.000. Portanto, qual o número que eu multiplico por 5 que eu encontro 900.000? 180.000. Portanto, o x da questão é 180.000. Só que o João, ele não tem só o x. Quem tem x é a Esther. 180.000. Quanto terá o João e o outro qual é? São 3 irmãos, José e Benjamim. Quanto terá José e Benjamim? 360.000. Ok. Correto? Então, Esther vai herdar 180, Benjamim e José herdam 360. Ok. 360 mais 360, 720. Mais 180, 900.000. (53). Fácil também. Fácil. E vamos para o último exercício dessa parte. 54. 54. 54. 54. Isaac, solteiro e sem filhos, faleceu deixando um patrimônio de 900.000. Isaac, 900.000. Isaac, 900.000. Determine como fica a partilha do patrimônio se seus irmãos bilaterais, José e Benjamim, e sua irmã Esther, já haviam falecido. Então, nós temos o José, nós temos o Benjamim, nós temos a Esther. Isaac falece. Todos já eram falecidos. Correto? Ok. Mas eles tinham irmãos, filhos. O João, Lucas, Mateus e Marcos. O João, Lucas, Mateus e Marcos. Né? Correto? José, Tiago, que é o filho de Benjamim. E Samuel Pedro, que é filho de Esther. Samuel Pedro, filhos de Esther. A questão de ser unilateral ou bilateral, né, obviamente, ela vai impactar agora nessa sucessão. E como nós vamos resolver isso? Então, o primeiro momento, nós vamos ler o artigo 1843. Se concorrerem filhos, parágrafo 2º, pessoal. Se concorrem filhos de bilaterais com filhos de irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que herdar cada um daqueles. Portanto, essa sucessão, como todos já estão mortos, será por direito próprio, a forma de sucessão, o título por direito próprio, a herança será a título, né? Qual título receberão a herança por direito próprio? E a forma de partilha será por cabeça e por estirpe também. A forma de partilha será por estirpe e por cabeça. Então, cada grupo vai receber o que receberia o pai se vivo fosse, mas não é representação. Não, perdão. Falei besteira aqui agora, não é isso não. Aqui a forma de sucessão é por direito próprio
E a forma de partilha é por cabeça. Eu pensei a situação de ser por representação de um deles estarem vivos. Não, mas todos os tios estão mortos. Todos os tios mortos. Nessa situação, os filhos, os sobrinhos de irmãos unilaterais, eles vão receber a metade do que receberiam os filhos dos irmãos bilaterais. Então, os filhos unilaterais é o Samuel e o Pedro. Cada um vai receber X. O filho do Benjamim vai receber 2x. O Marcos, 2x. O Mateus, 2x. O Lucas, 2x. E o João, 2x. Vamos somar? 2x mais 2x, 4x. Mais 2x, 6x. Mais 2x, 8x. Mais 2x, 10x. Mais x, 11x. Mais x, 12x. 12x é igual a 900 mil reais. X é igual a 90 mil. Vamos lá. 900 dividido por 12. 75 mil. 75 mil. Como vai ficar a partilha? Samuel e Pedro. Samuel e Pedro receberão cada um 75 mil. Enquanto todos os outros sobrinhos receberão cada um 150 mil. Cada sobrinho bilateral 150 mil. 150 mil, mais 150, 300, mais 150, 450, 600, 750. 750, mais 75 mil, 825 mil, 900 mil. Ok, João, Lucas, Mateus e Marcos e Tiago. João, Lucas, Mateus e Marcos e Tiago receberão 150 e Samuel e Pedro 75 mil. Fácil também, né? Fácil. Eu não estou mandando as fotos, eu vou mandá-las agora. Então, vou fazer o seguinte, vamos fazer o nosso intervalo de 10 minutos e já voltamos daqui a pouco, tá? Voltamos. Agora, como nós havíamos começado do 20, vamos fazer o exercício do 1 até o exercício, vamos tentar fazer até o 10. E amanhã fazemos do 10 até o 20. E aí nós vencemos os nossos exercícios de sucessões. Nós temos observado aí que a tendência é pelo menos um exercício de sucessões. Então, nessa semana, nós já vencemos aí uma questão de discursiva, muito provavelmente. Correto? Estamos estudando a escritura pública. Depois vamos imaginar que vai haver uma questão de tributário, uma questão de empresarial. Então, nós já vamos aí fechar a escritura pública, fazer mais 3 pontos, né, da discursiva. Já vamos ter uma boa nota na segunda etapa. Né, Celso? Né, Fernanda? Ok. Vamos lá. 1. José, que não tem esposa ou companheira e cujos pais Caim e Leia estão vivos, tem 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Considerando que seu primogênito João já havia falecido, quando de sua morte, ele deixa 2 filhos, Davi e Gabriel, determine como será realizada a partilha do seu patrimônio. Então, ele não tem esposa, os pais estão vivos, mas ele tem 4 filhos. O seu primogênito João já havia falecido. Então,
e deixa 2 filhos. Como será realizada a partir do seu patrimônio? Então, vamos lá. Então, a gente tem José. O José tem os pais, Caim e Leia, mas tem 4 filhos, sendo que um era pré-morto quando do falecimento de José. Quais são eles? João, Lucas, Mateus e Marcos. O seu primogênito, João, já havia falecido, José faleceu. Nós temos, então, os descendentes e nós temos os ascendentes. Os descendentes, eles preferem aos ascendentes. Portanto, os herdeiros serão Lucas, Mateus e Marcos, e também os sobrinhos de João, os filhos de João, que nesse caso são Davi e Gabriel. Davi e Gabriel. Como sucede Lucas, Mateus e Marcos? Por direito próprio e a forma de partilha por cabeça. Portanto, cada um deles fará jus a 1/4. Correto? E Davi e Gabriel, filhos de João, vão receber por estirpe e por cabeça. Por estirpe e também a forma de partilha, a forma de sucessão por representação e a forma de partilha por estirpe. E a estirpe por cabeça. Então, cada um vai receber 1/4 dividido por 2. É a mesma coisa que dizer 1/4 vezes 1/2. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. A multiplicação de fração é muito simples. Se eu tenho 8/5, quero multiplicar por 3, eu lembro que todo 3 ele tem o numerador, o denominador 1. Todo número que eu escrevo 3. Quando eu faço essa multiplicação, 8 vezes 3, 24, 5 vezes 1, 5. Multiplicação de fração é simples. 7/6 por 2/4, por exemplo. 7 vezes 2, 14. 6 vezes 4, 24. Aqui é 7 sobre 12. Isso é muito simples. A divisão também é simples. Se eu tenho 3/5, estou dividindo por 1/2, é a mesma coisa que eu diga 3/2 vezes 2, é a mesma coisa que 6/5. Eu inverto e multiplico. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. 1/4 dividido por 2 é a mesma coisa que eu multiplicar 1/4 por meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. Pior que não entendi essa aí. Oi? Não entendi essa que tu acabou de apagar. Olha só, não tem problema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando você tiver multiplicação de fração, 2 frações, 3/5 vezes 1, 3/5. 3/5 vezes 2, 3 vezes 2, 6/5, correto? Debaixo de cada número, sempre nós temos o 1. Sempre. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Simples assim. Na multiplicação, eu multiplico o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. Fácil assim. Se for uma divisão, vamos fazer uma divisão? Por exemplo, eu estou dividindo por 2. E aqui eu estou dividindo por 1,5. Quando eu estou dividindo por 2, dividir por 2 é multiplicar por meio. Correto? Dividir por 2 é multiplicar por meio. 3/5 vezes, não tem 1 aqui, eu inverto. Então fica 1/2. 6 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Parece que caiu do Mário, professor. Caiu? Ele sumiu. Coloca o número, por favor, professor, o número 1, que os meninos perguntaram aqui. Obrigada. Okay. Obrigado a você. Eu estava explicando para ele, agora ele caiu.
Faz parte da tecnologia. Tá. 3/5 dividido por meio. É só inverter. 3/5 vezes 2 sobre 1. 3 vezes 2, 6. 5 por 1, 5. Fernanda, alguma dúvida? Não, eu entendi esse. Entendeu? Tira só a foto assim com a fração, fazendo favor. É. Depois a gente esquecer, aí a gente tem. Eu vou mandando aqui de uma vez, porque como o WhatsApp está a funcionar. Essa é boa, tá explicando, a pessoa cai na internet. Vamos passar para 2. Vamos passar para 2. 1/4 que os 2 sobrinhos receberam vai ser dividido por 2. 1/4 dividido por 2 é 1/4 vezes 1 meio. 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Então, cada um deles vai receber 1/8. 2. O José não tem esposa e companheiro, e os pais já faleceram, tinha 4 filhos, todos falecidos quando de sua morte, sendo que seu primogênito deixou 2 filhos, Davi e Gabriel. Eu vou colocar aqui mais fácil. Filho 1, Davi e Gabriel. Eu vou fazer diferente depois. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou reescrever todos esses exercícios, mas eu vou fazer de uma forma mais simplificada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com um exemplo e eu vou desmembrando o exemplo para eu, no mesmo exemplo, eu fazer 3 ou 4 exercícios. Eu já pensei nisso. E eu não vou ficar colocando esses nomes, não, porque esses nomes já estão me irritando. É chato, já não aguento mais esses nomes. Eu vou colocar filho 1, filho 2, filho 3, filho 4, sobrinho 1, sobrinho 2, sobrinho 3, sobrinho 4. É melhor. Não é? Porque a gente fica gastando energia com o nome. Com o nome, quem é filho de quem é não sei quem, nossa, E não é o que interessa aqui. Na verdade, eu vou fazer... é ascendente, é avô e pronto. Filho. Exato. Eu vou fazer desse jeito, né, Celso? Vai ser melhor, né? Vamos lá. O filho 1 tinha 2 filhos. É porque são muitas informações, né? Então a gente tem que ver tudo com muita atenção. Vamos lá. José, que não tem esposa ou companheiro, e cujos pais já faleceram, tinha 4 filhos, todos falecidos. O filho 1 deixou 2 filhos. Então, o Davi e o Gabriel. O segundo, Lucas, o filho 2, deixou... Eu vou fazer, sabe como? Já de uma vez. Deixou um neto. O segundo, 3. Então, é neto 1, neto 2 e neto 3. E os outros 2, Mateus e Marcos, o filho 3 e o filho 4, não deixou filhos. 0, 0. Então, eu vou colocar aqui, o filho 1 tinha neto 1, neto 2, neto 3, neto 4 e o neto 5. Como funciona isso? Eles todos falecidos, né? O José era falecido, o filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4 eram falecidos também. Não, peraí. Isso. Não temos descendentes de primeiro grau, somente descendentes de segundo grau. Então, nessa hipótese, Mário. Voltei. Uma piscada de luz aqui, acabou tudo. Mário, Vamos lá. a gente vai continuar, depois eu volto, eu faço um adendo com essas multiplicações de fração. É o seguinte, Mário, naquela primeira situação, os 2 netos, porque se o filho era morto, os netos vão representá-lo, porque nós tínhamos outros irmãos, outros tios vivos. Então, aquele primogênito, ele vai receber 1/4. Vai receber 1/4. Só que primogênito, na verdade, não, né? Porque ele já é morto. Os filhos do primogênito vão receber 1/4. Então, eu vou dividir 1/4, ou seja, 25%, para 2 pessoas. Ou seja, cada um vai receber 12,5%.
12,5% é exatamente 1/8. 1/8. Se eu dividir 1 por 8, eu vou ter 12,5%. Quando eu tenho aquela divisão 1/4 dividido por 2, eu vou fazer a multiplicação. Como debaixo do 2 tem 1, eu vou inverter. Então, vai ser 1/4 vezes 1/2. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4 é 8. 1/8. Mas a gente vai voltando aos poucos. Aqui, Mário, nós temos, então, os netos. Essa forma de sucessão, ela vai ser por representação? Não. Não será por representação. Será por direito próprio. E a forma de partilha será por cabeça. Então, cada um dos netos receberá 20% da herança. Ok? Que é 1/5 para cada. Ok. Tirar a foto. Três. Os senhores não vão se preocupar se eu não fizer a remissão ao artigo. Por quê? No final da aula de amanhã, eu vou passar um artigo por artigo e vou falando, olha, esse exemplo é o exemplo do sobrinho com o tio. Ah, esse exemplo é o primogênito que falece. Não vai ter problema. Então, fizemos o 1, fizemos o 2, fizemos o 3 agora. O José, ele não tem esposa, filho de Caim e Leia, tinha 4 filhos. O João, o filho 1, filho 2, filho 3 e filho 4, todos falecidos. O primogênito, João, que deixou 2 filhos, Davi e Gabriel, e o caçula Marcos, que não teve filhos. Vamos lá. José. O João é falecido. Deixou o filho Davi e Gabriel. E o caçula Marcos. Não tinha filhos. Neste caso, determine como será a reserva da partilha do patrimônio no caso do seu falecimento. Ok. Ele tem aqui, então, ele tem uns ascendentes, mas que nesse caso gostaria de ajudar, mas não tenho muita certeza. O José tem os ascendentes que estão fora da sucessão. Nesse caso, o Lucas, o Marcos, obviamente pré-morto. Cada um, Lucas vai receber por o título, o direito à herança. O título pelo qual ele recebe a herança é o direito próprio, Lucas. Então é 1/3 para o Lucas, 1/3 para o Mateus. E Davi e Gabriel, representando João, né, que receberia 1/3, terá 1/3 dividido por 2. 1/3 vezes 1/2 no sexto. Então, Davi, forma de sucessão do Lucas e Mateus é por direito próprio e a forma de partilha por cabeça. A forma de sucessão de João, de Davi e Gabriel é por estirpe, correto? A forma de sucessão é por representação e a forma de partilha é por estirpe e por cabeça. 3. Então, cabe a Davi e Gabriel metade de 1/3, 1/6. E a herança é dividida em 3 partes. Tranquilo, isso é fácil também. Esse exercício está fácil. Uhum. 4.
Vamos lá, textão esse aqui. José, ele é filho de Caim e Leia e deixa vivos os seguintes parentes. Então vamos lá, José, temos o Caim, o pai e a mãe. Avós paternos. Adão e Eva. Avós maternos. José e Maria. E seus irmãos, Benjamim, Esther e Isaac. Então, ele tem os irmãos aqui, né? Benjamim, Esther, Isaac. Como fica a partilha se seu pai já havia falecido quando da sua morte? Pessoal, o pai dele falece. Quem vai herdar? A mãe herda 100%. Ascendentes, porque a mãe é ascendente. Ascendente com colaterais. Ascendentes com colaterais. Os ascendentes preferem os colaterais, né? Logo, os irmãos não vão herdar nada. E na linha reta ascendente, como não existe jeito de representação, os avós paternos estão excluídos da sucessão. Então, nós temos aqui o ascendente de primeiro grau, prevalece em relação aos colaterais. De segundo grau, então, a herança irá toda para a mãe. Herança 100% mãe. Ok. Dá uma foto. 4. Cinco. 5. O José falece sem deixar testamento e sem qualquer outro parente, a não ser os seguintes colaterais. 3 irmãos, Benjamim. Vamos lá. O José falece, não tem pai. Tem os colaterais. O Benjamim, que é pai do Tiago. Esther, mãe de Samuel e Pedro. Esther, mãe de Samuel e Pedro. Ok. Isaac não tinha filhos. 0 filhos. Nesse caso, como será realizada a partilha de seu patrimônio no caso do seu falecimento? Nós temos colaterais de segundo grau e de terceiro grau. Na classe dos colaterais, os colaterais mais próximos prevalecem em relação aos mais remotos. Então, quem vai receber vai ser os Isaac, o Benjamim e a Esther. A forma de sucessão será por direito próprio e a forma de partilha será por cabeça. Quantas pessoas tem? 3. Então, o patrimônio dele vai ser dividido em 1/3 para cada um dos irmãos. Os de graus mais próximos excluem os de mais remoto. A herança será dividida para cada um dos irmãos. Okay. 6. O José faleceu sem deixar testamento e teve os colaterais. O irmão, o Benjamim, que é o pai do Tiago. Isaac, que não teve filhos. Só tinha 2 irmãos. Nesse caso. Então, Benjamim, pai do Tiago. Ele era falecido. É esse exemplo. Nesse caso, como será realizada a partilha do seu patrimônio, no caso de seu falecimento, considerando que sua irmã Esther, mãe de Samuel, e Pedro já haviam falecido antes da sua morte. Então, tínhamos a Esther, que tinha 2, Samuel e Pedro.
Ok? A Esther, Samuel e Pedro. Já era pré-morta. Faço esse exercício também, pessoal. Esse é o 6. Esse é o 6. Então, ele falece, ele deixa os 2 irmãos e deixa a Esther. Vai ser simples também. Os sobrinhos, né, são parentes de terceiro grau. Eles representam a única hipótese de representação de colaterais. Então, como vai ficar? Nós vamos ter um irmão Isaac e Benjamim, a forma de sucessão por direito próprio, a forma de partida será por cabeça. Cada um deles receberá 1/3 da herança. E os filhos de Esther, a única hipótese em que os colaterais vão representar são quando são sobrinhos de irmãos, filhos de irmãos pré-mortos. Então, aqui vai ser 1/3 dividido por 2. Então, esse aqui vai receber 1/6. E esse aqui também receberá 1/6. Ok? 6. Fácil. Oi? Aí, pelo fato dela já ser pré-morta, não haveria aquele problema da concorrência de terceiro grau com segundo? Não. Que está na linha colateral. Sim. O irmão morreu e está distribuindo para os outros. Segundo grau. Aí vai jogar para o sobrinho terceiro. Tá, eu sei. Se eu tiver colaterais, por exemplo, de terceiro com 4º grau, ou então colateral de segundo com colateral de terceiro, ou colateral de terceiro com colateral de 4º, você vai usar essa regra geral, correto? Entretanto, na hipótese de colateral de segundo com colateral de terceiro, se um sobrinho, que é o colateral de terceiro, se for sobrinho, se for colateral de terceiro ou sobrinho, então nessa situação você vai permitir haver a representação para que o sobrinho receba, representando o pai pré-morto. É a única situação. Então, nessa hipótese de haver sobrinhos, você vai afastar essa regra aí, correto? Aí você autoriza o sobrinho a representar o pai pré-morto, o irmão pré-morto. A única situação. Então, você tem que... Seis. 7. 7. José falece sem deixar testamento sem qualquer outro parente, a não ser os seguintes sobrinhos: Tiago, que é filho de Benjamim, Samuel e Pedro, filho da Esther. Nesse caso, como será realizada a partilha do seu patrimônio, no caso de seu falecimento, considerando seu irmão Benjamim, Esther e Isaac, já haviam falecido quando da sua morte. Pessoal, eu vou fazer essa forma já, como eu havia proposto. Estou falando com eles, Mário, que eu vou substituir o cabeçalho de cada um destes exercícios por filho 1, filho 2, filho 3, sobrinho 1, sobrinho 2, sobrinho 3. Porque esses nomes aqui, eles, como são muitos exercícios, isso acaba deixando a gente muito cansado. A gente fica muito confuso com essa quantidade de nome. Então, eu acho melhor a gente falar filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. A gente visualiza de uma forma melhor, correto? O José faleceu, não tinha testamento. E ele tinha os sobrinhos, o Tiago, que era filho do Benjamim, o Samuel e Pedro, que é filho da Esther. E o Isaac não tinha filhos. Então, eu tinha o Isaac, o Benjamim e a Esther. E o João e o José falecem. Correto? O Isaac tinha 0 filhos. O Benjamim, esse irmão Benjamim, que é o Tiago. Então, ele tinha só o Tiago.
São Tiago, filho de Benjamim, Samuel e Pedro, filho da Esther. Essa também já não temos nenhum tio vivo. Se o Isaac fosse vivo, o Benjamim e a Esther seriam representados, correto? Mas não é o que ocorre, representados pelos filhos. Então eles receberiam por representação. Mas como todos são mortos, a forma de sucessão será por direito próprio e a forma de partilha será por cabeça. Então, o Tiago receberá 1/3 da herança, o S, que é o Samuel, e o Pedro, cada um receberão 1/3 da herança. Tranquilo? Tranquilo. 7 fácil também. A gente já está craque aí nos exercícios. Vamos continuando. Ó, 8º. Pessoal, se eu não tenho herdeiro necessário, quem são os herdeiros necessários? É o DAC. O herdeiro necessário é o DAC, o descendente, ascendente e o cônjuge. Se eu não tenho nenhum, se eu não tenho filho, se eu sou solteiro e eu não tenho pais, eu posso dispor de 100% de meu patrimônio, da integralidade do meu patrimônio. Eu não tenho que respeitar os 50% dos herdeiros necessários, que o nome dessa parte, 50% de herdeiros necessários, o nome disso é legítima, né? Eu não tenho que respeitar a legítima dos herdeiros necessários. A sucessão, ela pode ser legítima, como ela pode ser testamentária. Legítima da lei. A ordem de vocação é dada, trazida pela lei, a partir do artigo 1829. Testamentária é o ato, é a vontade do testador. Correto? Se eu tenho herdeiros, se eu tenho descendente, ascendente ou cônjuge, eu tenho herdeiros necessários. Herdeiros necessários, eles fazem jus à legítima. Essa palavra legítima é diferente dessa outra. Aqui é a sucessão legítima, é a sucessão advinda da lei. Aqui é a legítima, que é a parte igual 50% do patrimônio. Aqui farão jus os DAC. Ok? Isso é relevante porque agora, no outro exercício, nós vamos ter que resolver isso aqui. Embora tenhamos muitas informações, é mais simples do que parece. É mais simples do que parece. É só nós lembrarmos que dos exemplos. Vou me recordar dos exemplos e vai ser tudo certo. O José, ele não tem esposa ou companheiro, os pais já são falecidos, 4 filhos. João, Lucas, Mateus e Marcos. Então temos José, temos o João, o Lucas, o Mateus
e o Marcos, ok? 4 filhos. Mas ele faz em vida um testamento e deixa 80% para o sobrinho Tiago. Ele tem um sobrinho que é o Tiago. 80%. Nessa situação, como funciona? Todos são vivos? José tinha 4 filhos. Ok. João, Lucas, Mateus e Marcos. Ainda em vida, ele faz um testamento deixando 80% do patrimônio para o sobrinho Tiago. Ok. Como ficará a partilha? Pessoal, ele tem descendente? Tem. Portanto, se a DAC há herdeiros necessários, eu até brinco que o nome deveria ser que farão jus à necessária. Os herdeiros necessários farão jus à necessária. Só que aí o legislador quis falar assim, a legítimo. Então, eu penso assim, quando o herdeiro necessário, ele faz jus à necessária. Ele faz jus à legítima, né? Legítima. Os herdeiros necessários farão jus à legítima. O que é legítimo? 50%. Então, ele poderia só dispor de 50%. Vai haver uma redução de 30% e João vai receber 50 dividido por 1, 2, 3, 4, por 4. 50%, né? 50% dividido por 4. 50% dividido por 4 vai ser 25, 12,5%, que é igual a 1/8. Porque é metade, 1/2 dividido para 1, 2, 3 e 4, cada um dos filhos. Então, esse aqui vai receber 1/8, vai receber 1/8, vai receber 1/8. A forma de sucessão por direito próprio, a forma de partilha por cabeça. Tudo a mesma coisa. Portanto, só vai haver sucessão e vai haver partilha da parte legítima. Da parte legítima, não da parte deixada em testamento. E vai haver uma redução no testamento do Tiago. Os descendentes são necessários, fazem jus à legítima. Então, ele só pode expor 50%. O testamento será reduzido em 30%. Ok. José não tem esposa ou companheiro, os pais já faleceram, 4 filhos, João, Lucas, Mateus e Marcos. Ok. Como vai ficar a partilha do patrimônio? Considerando que seu filho caçula faleceu antes de sua morte, deixou a sua filha, a Rebeca. Qual que é o filho caçula? Vamos considerar que é Marcos e tem a Rebeca. Ele já era pré-morto. Pessoal, nessa situação, nós temos o João vai receber quanto? 1/3, 1/3, 1/3. Por quê? Porque vínculo de afinidade não dá direito à representação. Portanto, Rebeca não vai receber nada. Correto? Não vai receber nada. O João vai receber 1/3. O Lucas vai receber 1/3. O Mateus 1/3. A forma de sucessão será por direito próprio. A forma de partilha será por cabeça. E não haverá direito sucessório de Rebeca, porque o vínculo de afinidade não autoriza a representação. Ok?
9. Transmissão da herança. José sofre um grave acidente automobilístico com o pai Caim. Ambos falecem, como oriência. José morre antes do pai. Como fica a partilha do patrimônio, considerando que José não teve filhos, mas tinha sua esposa Madalena viva e Caim possuía apenas seus outros 3 filhos, Benjamim, Esther e Isaac. Pessoal, vamos lá. Vamos montar esse organograma aqui, que também é fácil. Não é difícil. O pai é Caim. Ok. E José estava com o pai. Ok. Até aí, tudo bem. José morreu poucos minutos após o pai. Então, houve sucessão. Houve transmissão, sim. José vai receber. Determine como fica a partilha se José não teve filhos, ele não tinha filhos. Mas a Madalena era esposa e viva. Okay. E Caim possuía apenas seus outros 3 filhos, Benjamim, Esther, Isaac. Fácil esse exercício. Primeiro, morreu ele. Houve imediatamente a transmissão. Portanto, forma de sucessão por direito próprio, os filhos Benjamim, Esther, Isaac e José. Cada um receberá 1/4 da herança, porque a forma de partilha será por cabeça. Ok. Em seguida, poucos minutos após, ele vem a falecer, segundo o falecimento. Como não tinha mais o ascendente e nem o descendente, qual que é o terceiro a classe? São os colaterais. Não, os cônjuges, os colaterais são os quartos. A terceira são os colaterais, os cônjuges, e, portanto, a Madalena vai receber herança de 1/4. Ok. Professor, eu acho que o Celso que escreveu lá, porque ele não pode falar que não entendeu o 7. Não entendeu este? Já. Ok. Ô Celso, não entendi. Deve ser esse 7. Não, na verdade, esse não é o 7, pessoal. Não, esse é o 10. Eu não mudei aqui. Mas vocês estão acompanhando, né? De qualquer forma, é esse último. Celso, é o seguinte. Eu tenho um pai e um filho. Eles sofrem um acidente automobilístico. Este pai, além desse filho que estava nesse carro, ele tinha outros 3 filhos. Então, o pai tinha o filho 1, o filho 2, o filho 3 e o filho 4. Essa situação, o filho 4, ele era casado com a esposa. E o filho 4, ele não tinha filhos, correto? Essa hipótese, ela não é a hipótese de comoriência. Eu imaginei que fosse, mas não é, porque eles falaram que os dois estavam no carro, houve um acidente, vem à mente comoriência, mas não é a hipótese de comoriência. Nessa situação, quando o pai falece, foi determinado que o pai faleceu antes. O pai faleceu antes. O pai faleceu antes. José faleceu antes. Por quê? O filho morreu poucos minutos depois. Então, se o filho morreu poucos minutos depois, é porque o pai faleceu antes. O pai falece antes, o filho falece depois. O pai falece antes. Quando o pai falece, quando se dá a sucessão, o Cezine, o momento da morte. Imediatamente,
os filhos vão suceder por direito próprio, cada um vai receber um quarto. O filho 1 recebe um quarto, o filho 2 recebe um quarto, o filho 3 recebe o quarto, e o filho 4 também vai receber um quarto. Ok? Vai receber um quarto. O filho 1 vai receber um quarto. Tudo bem. O pai falece. Esse foi o primeiro falecimento. Logo em seguida, o segundo vai falecer. O filho, né? A segunda pessoa falece, o filho. Ele era casado. Ele não tinha mais pai e ele não tinha descendentes. O terceiro é a esposa. É o cônjuge. Portanto, essa esposa vai receber um quarto. Ela vai receber a herança, este um quarto que o filho 4 tinha recebido. Mas é óbvio, né, que a gente tem que fazer outra conta. Talvez ela tenha que receber mais que isso. Correto? Mais que isso. Porque vamos imaginar que não tivesse patrimônio nenhum. Mas assim, nessa situação, a esposa vai receber um quarto. Esse é o teste. Deixa eu tirar uma foto. Vamos agora para o 11. O pai, eu vou usar esse exemplo aqui, não vou colocar esses nomes não. Sofreu um grave acidente com o pai. O filho 4 sofreu um acidente com o pai. Ambos faleceram ao mesmo tempo. Esse é o exemplo da comoriência. Ele não tinha filhos, apenas a esposa. E o pai possuía outros filhos. Agora, nós não temos nem a primeira morte, nem a segunda morte. Nós temos mortes simultâneas. Portanto, nós não vamos ter mais um quarto. Este filho não herda. Se ele não herda, o filho 1, filho 2 e o filho 3 herdarão. Forma de sucessão por direito próprio. Forma de partilha por cabeça. Por mais injusto que isso possa parecer, essa é a solução legal. O filho 1 recebe 1/3, o filho 2 recebe 1/3, o filho 3 recebe 1/3, o filho 4 não recebeu nada, logo a esposa recebe 0. Nada recebe. Esposa recebe 0. 11. Vou fazer mais um só. Só mais esse 12 e pronto. Vou fazer só o 12. Vou tirar a foto, né? Isso aí é chuva, professor, esses barulhos? Vocês estão observando? Está vindo um temporal aqui, uma chuva. A gente está chovendo muito aqui no sul de Minas. Época de carnaval sempre choveu. Mas agora a nossa chuva está desde início de janeiro, né? 14 de março. 12, último. O José. Então eu tenho ele é casado com a esposa e espera o nascimento do primeiro filho.
filho primeiro. José falece inesperadamente. Considerando que os pais de José, Caim e Leia, estão vivos, então tenho o pai e tenho a mãe vivos, como fica o partilho do patrimônio se o seu bebê tenha falecido poucos minutos após o nascimento? Eu coloquei falecimento após o nascimento. Ele falece poucos minutos após o nascimento. Vamos lá. O nascituro, pela nossa doutrina e corrente majoritária, ele tem personalidade jurídica formal, ou seja, desde a concepção, são garantidos e protegidos os direitos da personalidade do nascituro, aquele que foi concebido, aquele que foi concebido, mas que ainda não nasceu. Isso é personalidade formal. Mas não é ainda pessoa. Se não é pessoa, ele não é sujeito de direitos e, portanto, ele não pode titularizar relações jurídicas patrimoniais. A personalidade jurídica material, que seria a aptidão genérica para titularizar relações jurídicas patrimoniais, ela ocorre com a respiração, o nascimento com vida. Portanto, ele tem uma mera expectativa de direito, porque ele era nascituro. Nasceu com vida. No momento em que ele respirou, ele nasceu, ele respirou, teve vida. Nasceu com vida e, portanto, ao nascer com vida, ele adquiriu a personalidade jurídica material plena também, e também a material. Portanto, ele tem personalidade plena, ele é pessoa. Portanto, ele é sujeito de direitos. Portanto, ele tem aptidão genérica para titularizar relações jurídicas. Não entendi. Já resolvemos. Quando ele respirou, ele titularizou relações jurídicas patrimoniais, ele recebeu o patrimônio, porque ele é o descendente, né? Na verdade, o cônjuge, o descendente com o cônjuge. O descendente e o cônjuge vão receber o patrimônio, né? Ele nasceu com vida, ele herda o patrimônio de José em sua integralidade. Esse exercício não é bom, porque não falou o regime, porque pode ter concorrência, etc., né? Porque o descendente ele vai concorrer ali com o cônjuge. Na verdade, os senhores vão ter em mente o seguinte, que o descendente concorre com o cônjuge. E, posteriormente, o cônjuge recebe, em seguida, o cônjuge recebe o patrimônio. Ok. Vou tirar a foto. E vou encerrar a aula agora, porque nós temos o nosso encontro às 19 horas, quando então eu farei algumas considerações a respeito da nossa forma de estudar para a VUNESP e vamos começar com os exercícios e vou tentar trazer exercícios tanto da parte geral quanto da parte de sucessões, correto? São 3 dias que nós vamos ter e aí 3 dias dá para a gente ver muita coisa. Eu vou mostrar uns esquemas também, como a gente vai estudar tanto parte geral como parte das sucessões, ok? Então, encontramos aqui daqui a pouco às 19 horas. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção, tá?